Quando você percebe que aquela pessoa já não consegue mais controlar o seu humor, algo muda dentro de você. Nem mensagens, nem silêncio, nem lembranças têm mais o mesmo poder. É como se um peso antigo finalmente caísse dos seus ombros. Agora imagine descobrir que os maiores sábios da história já dominavam exatamente essa habilidade, e que ninguém nunca te ensinou isso de forma clara. Se você já sofreu por alguém, se já se sentiu fraco por não conseguir se desapegar, fique comigo até o final. Porque essas 7 lições do estoicismo não transformam apenas seus relacionamentos. Elas transformam quem você se torna por dentro. Existe uma verdade difícil de encarar logo no início. Você não se apega às pessoas, você se apega às sensações que elas despertam em você. A forma como te fazem sentir visto, desejado, importante. Os estoicos compreendiam algo que a maioria ignora. O sofrimento raramente nasce da perda em si, mas da ilusão de posse. Marco Aurélio dizia que tudo aquilo que você ama é apenas um empréstimo da vida. Nada é realmente seu. Ninguém pertence a você. E quando essa ideia deixa de ser apenas um conceito e passa a ser compreendida de verdade, algo poderoso acontece internamente. Vamos às lições. A primeira lição é simples, mas profunda. Nada que não depende de você merece governar suas emoções. Epicteto ensinava que a vida se divide em apenas 2 categorias: aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está. Os sentimentos, atitudes e escolhas de outra pessoa nunca estiveram sob o seu domínio. Ainda assim, quantas vezes você entregou sua paz a isso? Cada vez que você espera ansiosamente uma resposta, cada vez que sofre com o silêncio de alguém, você tenta controlar o que jamais esteve em suas mãos. O desapego começa no momento em que você retoma o controle da única coisa que realmente é sua: a sua mente. A segunda lição é dura, mas libertadora. Quanto mais você precisa, mais fraco você se torna. O apego nasce da carência, da crença de que sem aquela pessoa você não é completo. Para os estoicos, isso era uma forma silenciosa de escravidão. Sêneca afirmava que o homem mais poderoso é aquele que não depende de nada além de si mesmo para se manter em pé. Quando você constrói independência emocional, o medo da perda diminui, e junto com ele desaparecem a ansiedade constante, o ciúme excessivo e a dor que parece não ter fim. A terceira lição revela algo que muitos preferem ignorar. As pessoas mostram quem realmente são quando você para de se sacrificar por elas. Quanto mais você se anula, menos valor recebe. O estoicismo não ensina frieza, ensina dignidade. Quando você deixa de correr atrás, de se justificar o tempo todo, de tentar agradar a qualquer custo, você passa a enxergar com clareza quem realmente se importa. E se alguém se afasta quando você começa a se respeitar, essa pessoa nunca esteve ali por você, apenas pelo que você oferecia. A quarta lição traz alívio. Tudo passa, inclusive aquilo que hoje parece insuportável. Os estoicos praticavam um exercício chamado memento mori, lembrar-se da impermanência de tudo. A dor que agora parece eterna, um dia será apenas uma lembrança distante. Você já sobreviveu a fases que acreditava não conseguir atravessar. O apego faz você esquecer da sua própria força. O desapego te lembra dela. Nada permanece, e isso não é motivo de tristeza. É motivo de liberdade. A quinta lição separa 2 coisas que muitos confundem. Amor e apego não são a mesma coisa. Os estoicos nunca foram contra o amor. Eles eram contra a dependência. Amar é escolher estar. Apegar-se é ter medo de perder. Quando você ama sem apego, você não controla, não sufoca, não implora. Você oferece presença, não necessidade. E, ironicamente, é exatamente essa postura que gera mais respeito e admiração. A sexta lição é essencial. Sua identidade não pode depender de ninguém. Se sua felicidade está nas mãos de outra pessoa, sua vida foi construída sobre um terreno instável. Marco Aurélio escrevia que o verdadeiro poder está em ser completo por dentro, independentemente do mundo externo. Quando alguém vai embora levando sua paz junto, isso revela que você terceirizou sua identidade. O estoicismo ensina a reconstruir essa base dentro de você, onde ninguém pode tocar. A sétima e última lição dissolve um dos maiores medos humanos. O desapego não afasta as pessoas certas, apenas elimina as erradas. Muitos temem se desapegar porque acreditam que ficarão sozinhos. Mas o oposto acontece. Quando você não precisa, você escolhe. Quando não implora, você atrai. Quando não se apega, você se torna raro. O desapego não cria solidão, ele cria espaço. Espaço para relações mais honestas, equilibradas e saudáveis. Agora respire fundo e perceba algo importante. Você não perdeu ninguém. Você apenas parou de se perder. O estoicismo não te ensina a parar de sentir.
Ele te ensina a não ser escravo do que sente. Desapegar não é se tornar frio. É se tornar livre. Se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou em algo que você está vivendo agora, inscreva-se no canal Eco dos Estoicos. Deixe seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E nos comentários, escreva: eu escolho minha paz. Porque a partir de hoje, você não implora por atenção, não negocia sua dignidade, e ninguém mais tem poder sobre a sua mente além de você. E quando essa liberdade começa a ser sentida, algo curioso acontece. Você passa a observar as pessoas de um lugar mais alto, mais calmo, mais lúcido. Não com arrogância, mas com clareza. Você deixa de reagir impulsivamente a cada gesto, a cada palavra, a cada ausência. O que antes te desequilibrava agora apenas informa. O que antes te feria agora apenas revela. Porque o desapego não te torna indiferente, ele te torna consciente. Os estoicos acreditavam que a maior prisão do ser humano não está nas circunstâncias externas, mas na forma como ele se apega às interpretações. Você não sofre pelo que acontece, você sofre pela história que cria sobre o que acontece. Quando alguém se afasta, a dor não nasce do afastamento em si, mas da narrativa interna que diz: não fui suficiente, perdi algo essencial, não vou suportar. O desapego dissolve essas histórias. Ele não nega o sentimento, mas questiona a mentira escondida dentro dele. Existe um ponto silencioso, quase invisível, em que você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Nem seu valor, nem sua importância, nem seu amor. Esse ponto marca uma virada interna. A partir dali, você para de agir por medo e começa a agir por escolha. E isso muda tudo. Suas palavras ficam mais firmes. Seus silêncios ficam mais respeitosos. Sua presença fica mais rara. E o raro não implora, não corre atrás, não se explica demais. Marco Aurélio escrevia que a alma se contamina quando depende excessivamente da aprovação externa. Quanto mais você busca validação fora, mais distante fica de si mesmo. O desapego é um retorno. Um voltar para casa. Um reencontro com a própria dignidade. Ele te ensina que ser escolhido é bom, mas escolher a si mesmo é essencial. Muitos acreditam que desapegar é perder intensidade, mas os estoicos ensinavam o oposto. Quando você se liberta da dependência emocional, você sente de forma mais limpa. Ama sem medo. Se entrega sem se destruir. Se afasta sem culpa. Porque entende que a sua paz não pode ser moeda de troca. Não pode ser negociada por atenção, carinho ou migalhas emocionais. Existe também uma maturidade que nasce quando você aceita que nem toda conexão é para sempre. Algumas pessoas entram na sua vida para te ensinar, não para permanecer. O sofrimento surge quando você tenta transformar lições em permanência. O desapego te permite agradecer sem insistir, honrar sem prender, lembrar sem se perder. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O apego alimenta essa imaginação. Ele cria cenários, medos, antecipações, expectativas irreais. O desapego corta esse excesso. Ele te traz de volta para o agora, para o que é real, para o que está sob seu controle. E isso é profundamente libertador. Quando você se desapega, algo interno se reorganiza. Você começa a investir mais energia em si mesmo, no seu crescimento, na sua disciplina, na sua vida interior. Você para de esperar que alguém te salve, te complete ou te dê sentido. E quando isso acontece, você se torna alguém inteiro. Alguém que compartilha a vida, mas não depende dela para existir. É nesse estágio que os relacionamentos mudam de qualidade. Você não entra mais por carência, entra por afinidade. Não fica por medo, fica por escolha. Não aceita menos do que merece, porque já aprendeu a se respeitar em silêncio. E se alguém vai embora, dói, sim, mas não destrói. Porque a base não estava fora. Estava dentro. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu uma vida sem escravidão emocional. Uma vida onde você sente, mas não se perde. Onde ama, mas não se anula. Onde se importa, mas não se abandona. Essa é a diferença entre viver e sobreviver emocionalmente. Chega um momento em que você entende que a verdadeira força não está em segurar, mas em soltar com consciência. Não em controlar, mas em confiar. Não em possuir, mas em respeitar o fluxo natural da vida. Tudo vem e vai. E quanto mais cedo você aceita isso, menos a vida precisa te ensinar pela dor. O desapego também te ensina a valorizar quem fica por vontade, não por dependência. Quem permanece porque quer,
não porque você implorou. Relações assim são mais leves, mais honestas, mais verdadeiras. Elas não nascem do medo da solidão, mas da escolha consciente de caminhar junto. E talvez a maior lição de todas seja essa: quando você se desapega, você não perde amor, você perde ilusão. Perde a fantasia de controle. Perde a necessidade de garantir finais. Perde a expectativa de que o outro preencha vazios que só você pode preencher. Epicteto dizia que a liberdade começa no momento em que você deixa de exigir que a realidade se comporte de acordo com seus desejos. O desapego é exatamente isso. Aceitar a vida como ela é, sem resignação, mas com lucidez. Sem passividade, mas com firmeza interior. Você começa a perceber que a paz não vem quando tudo dá certo, mas quando você para de lutar contra o que não depende de você. E essa paz é silenciosa, profunda, estável. Ela não se abala com mensagens não respondidas, com ausências, com mudanças inesperadas. Porque ela não foi construída fora. No fim, o desapego não te afasta do mundo. Ele te devolve a si mesmo. Ele te ensina que você pode amar profundamente sem se perder. Que pode se conectar sem se aprisionar. Que pode viver intensamente sem abrir mão da sua dignidade. E quando você entende isso, algo se encerra dentro de você. Não com dor, mas com maturidade. Não com ressentimento, mas com gratidão. Você segue em frente mais leve, mais inteiro, mais consciente. Não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu a se escolher. Se tudo que você ouviu até aqui fez sentido, se em algum ponto você se reconheceu nessas palavras, então não deixe esse aprendizado terminar aqui. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina emocional e sua paz interior. Deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar pessoas que também estão lutando silenciosamente para se libertar emocionalmente. Nos comentários, escreva o que essa mensagem despertou em você ou simplesmente declare: eu escolho minha paz. Às vezes, assumir isso publicamente é o primeiro passo para a mudança real. E não se esqueça de acessar a descrição do vídeo. Lá deixamos materiais, reflexões e conteúdos complementares que podem te ajudar a aprofundar ainda mais esse processo de fortalecimento interior. Continue caminhando com consciência, dignidade e clareza. Você não está aqui para implorar por atenção, nem para negociar sua paz. Você está aqui para viver com liberdade, e essa escolha começa agora.